A segunda informação que nós podemos retirar do núcleo, do ponto de vista de realização de experimentos, é sobre a energia de ligação dos nucleons, né, dos prótons e nêutrons. Então, como que é possível você obter resultados sobre a energia de ligação? Primeiro, você pode jogar, lançar outras partículas, outros objetos quânticos contra o núcleo com uma energia relativamente alta e você vê qual que é o limite de energia tal que você consegue arrancar prótons e nêutrons do núcleo. Então, essa quantidade de energia, ela é chamada de energia de separação do próton ou do nêutron. Então, quanto de energia que você precisa para retirar um próton ou um nêutron do núcleo. Isso te dá informações a respeito da energia de ligação do núcleo, de um nucleon dentro do núcleo. Contudo, nós podemos também ter informações a respeito da energia de ligação média dos nucleons dentro do núcleo, levando em conta resultados da teoria da relatividade. O que nós temos na teoria da relatividade? Que existe uma equivalência entre massa e energia. Bom, se nós formos fazer um experimento de medida da massa do núcleo, nós podemos fazer essa medida dentro de espectrômetros de massa, ou seja, se nós pegarmos um átomo, ionizarmos o átomo e o fizermos se desviar num campo eletromagnético, então pelo raio de curvatura que você tem, e sabendo que você arrancou, digamos assim, um elétron do núcleo, então ele tem uma carga líquida igual a de uma unidade de carga, então, determinando o raio da trajetória, do desvio do átomo, você tira a massa do núcleo, né? Você tira a massa como um todo, mas a massa dos elétrons é, digamos assim, muito pequena em relação à massa do núcleo. Então, efetivamente, você mede a massa do núcleo. E os resultados apontam que a massa do núcleo é diferente da soma das massas dos prótons e nêutrons que os constituem. Então, é um caso, digamos assim, um exemplo muito claro de que a soma das partes não é igual ao todo. Então, em geral, a massa medida do núcleo em experimentos desse tipo, de espectroscopia de massa, é menor do que a soma das massas dos prótons e nêutrons. Então, como que você pode entender isso? Que a massa total é menor do que a soma das massas das grandezas individuais. Então, você pode entender isso imaginando que quando prótons e nêutrons estão ligados, uma parte da massa se transforma em energia de ligação, né? Então, se você somar a energia de ligação com a massa medida do núcleo como um todo, isso vai te dar a soma das massas das entidades quânticas individuais que estão ali, né, dos prótons e nêutrons. Então, essa é a ideia que está por trás de você mensurar qual é a energia de ligação média que você tem ali no núcleo, né? Então, veja bem, qual que é a soma das massas de prótons e nêutrons que você tem ali? Seria Z, que é o número de prótons, vezes a massa de cada próton, mais N, que é o número de nêutrons, vezes a massa de cada nêutron. Isso te dá a soma das massas de prótons e nêutrons ali, individualmente considerados, né? E aí, se você subtrair disso a massa medida total do núcleo e também dos elétrons, né, descontando a massa que os elétrons têm, tá? E se você multiplicar isso tudo por c quadrado, então tudo que for massa você multiplicar por c quadrado, porque existe a relação de Einstein, né? E igual a mc quadrado, então, digamos assim, o que está em termos de massa, o que é massa, na verdade é uma espécie de energia concentrada, uma energia concentrada na forma de massa, então massa é energia, né? Então, essa diferença de massa que nós temos aqui, se eu multiplicar por c quadrado, vai nos dar a energia de ligação média que temos num dado núcleo,
que tem Z prótons e N nêutrons. Ou seja, a energia de ligação B média seria, quer dizer, na verdade total, né? Média total, ou seja, a soma das energias de ligação de todos os nucleons que estão ali, é a diferença da soma das massas individuais com a massa do núcleo, né? Levando em conta, tomando cuidado de se descontar a massa dos elétrons, porque a gente está querendo considerar o núcleo só, como um todo, embora esse termo aqui vai ser um termo pequeno nesse caso, né? Normalmente esse termo aqui é cerca de 2.000 vezes menor do que esse termo aqui. Bom, então, uma outra maneira de fazer isso também é, em vez de você considerar Z vezes a massa de prótons, aqui nós teremos menos com menos mais, né? Z vezes massa de elétron, eu considerar próton e elétron como o hidrogênio, né? Então, nós pegarmos Z vezes a massa do hidrogênio 1, né? Porque a massa do hidrogênio seria aproximadamente a soma das massas de próton e elétron, né? Existe uma pequena diferença, mas é muito pequena no caso de átomos, né? Então, no caso de átomos, a energia de ligação é muito pequena em relação à massa do átomo, então a correção que nós temos que fazer em termos da transformação da massa em energia de ligação, para a energia de ligação de elétrons e átomos é extremamente pequeno. Contudo, essa correção, no caso do núcleo, é muito mais intensa. Então, no núcleo, você tem uma diferença percentual entre a soma das massas dos componentes e a massa total muito maior do que no caso de átomos, né? Ou seja, porque a energia de ligação dos nucleons dentro do núcleo é muito mais forte, é muito maior, tá? Então, dessa maneira, se nós temos os valores, nós sabemos qual é a massa do próton, nós sabemos qual é a massa do nêutron, então sabemos qual é a massa do hidrogênio, né? Particularmente, podemos expressar essa massa em unidades de massa atômica, né? Então, aqui seria 1, né? Essa massa do hidrogênio. E nós podemos medir a massa do núcleo como um todo nos espectrômetros de massa, né? Então, através disso, nós obtemos a energia de ligação dos nucleons ali dentro, né? E se formos usar como unidade de massa, a unidade de massa atômica, né, que é o U aqui, representado pelo U, o C quadrado pode ser dado nessa unidade aqui, né, 931,50 MeVs por unidade de massa atômica. Então, essa é uma maneira também de você conseguir expressar o B em megaelectronvolts, que é uma unidade conveniente para a física nuclear. Bom, então dessa forma nós podemos inferir qual que é a energia de ligação, considerando todos os nucleons em cada núcleo. E outra coisa que podemos mensurar experimentalmente e verificar como isso está relacionado às massas, as energias de separação dos nêutrons e dos prótons, né? Então, como que ficaria a energia de separação do nêutron? Então, seria a energia necessária para você retirar um nêutron de dentro do núcleo. Então, você vai pegar um núcleo X com N nêutrons e Z prótons, que tem uma massa A, e vai, ao retirar um nêutron, você tem um N-1, que seria a quantidade de nêutrons que fica, e o mesmo Z, e o A também vai diminuir de uma unidade, né? Então, isso aqui seria a massa do núcleo depois que você retirou um nêutron. Essa aqui é a massa do núcleo antes de você retirar um nêutron. Então, você faz a diferença dessas duas massas e também leva em conta a própria massa do nêutron. Então, o resultado dessa conta vai te dar qual que era a energia com que esse nêutron estava ligado no todo, né? No núcleo como um todo, né? Multiplicando por C quadrado, isso aqui vai ter unidade de energia. E para o próton é a mesma coisa, tomando-se o cuidado de que agora não é o número de nêutrons que se altera, mas o número de prótons. Então, aqui você vai ter uma transformação de Z para Z-1. E o A também se transforma de A para A-1, né? Então, aqui
você coloca a massa do próton ou a massa do hidrogênio, né? Não vai fazer muita diferença. Então aqui você tem uma relação das energias de separação de prótons e nêutrons a partir das massas. Por que nós obtivemos essa relação? Porque é muito mais fácil medir isso mensurando massas do que de outra maneira, né? Então, como nós temos possibilidade de fazer medidas muito precisas das massas envolvidas, então é muito mais fácil você determinar essa energia de separação dessa forma, né? Então, bom, outra quantidade que é, vamos dizer assim, bastante considerada em física nuclear é uma quantidade que em português se chamaria defeito de massa, mas é digamos assim, é um termo que não pegou em português, vamos dizer assim. Então, se costuma usar mais o termo em inglês, né? Mass defect. Então, seria uma diferença que corresponde a uma unidade de energia, mas que corresponde a uma diferença de massa. Então, seria a diferença que você tem entre as duas massas que foram citadas no vídeo anterior, ou seja, a massa que corresponde à soma de prótons e nêutrons com a massa que você mede, né, num espectro de massa na unidade de unidades de massa atômica. Então, se não fosse essa questão de transformação relativística da massa em energia de ligação, essas duas quantidades seriam iguais e o delta, que é o mass defect, seria igual a zero, mas isso não é verdade, né? Você tem uma diferença entre essas duas quantidades, a massa mensurada e a massa com igual ao número de nucleons, eles são diferentes, e ao multiplicar isso por c quadrado você tem uma quantidade em energia, mas que você chama de defeito de massa ou mass defect. Então essa outra quantidade é bastante importante, considerada em física nuclear. Então aqui, agora, nós vamos apresentar uma tabela que está lá no Crane, né, no livro do Crane, tabela 3.1, que mostra algumas dessas grandezas para alguns núcleos, né? Então, nós temos aqui uma tabela com 3 colunas, né? Primeiro, o mass effect desses núcleos que estão aqui, depois a energia de separação de nêutrons e a energia de separação de prótons. Então, essa tabela é apresentada para nós já, vamos dizer assim, irmos nos preparando para a complexidade que os núcleos têm em relação às energias de ligação e à força nuclear forte, né? Então, a força nuclear forte é uma coisa bastante complexa e esses números nos revelam isso, né? Então, vamos ver, por exemplo, que essa diferença entre a massa mensurada e o A é muito variável de um núcleo para o outro, né? Então, mesmo que você considere aqui, por exemplo, o chumbo 208 e o chumbo 209, que existe uma diferença de A muito pequena entre os dois, percentualmente é 1 em 200, né? Eles têm um delta muito diferente um do outro. Então, importa muito o número de nucleons que você tem, né? E também a gente vê uma grande diversidade de valores de delta, mas uma grande diversidade de valores das energias de separação também. O que chama atenção, em primeiro lugar, é que as energias de separação dos nêutrons não são semelhantes às energias de separação dos prótons para um dado núcleo. Então, por exemplo, no caso do oxigênio 17, que seria um isótopo do oxigênio mais abundante, né? Seria o oxigênio 16, que é o mais abundante, com um nêutron a mais, né? Portanto, um isótopo, você tem que a energia de separação do nêutron é bem menor que a energia de separação do próton, né? Então, veja bem, você tem um núcleo, digamos assim, que é mais abundante, que nos daria a ideia de que esse núcleo é mais estável, mais equilibrado, né? Ele tem uma coesão maior. Se você acrescenta um nêutron ali, o nêutron se liga a esse núcleo, de tal forma a você ter o oxigênio 17, é muito fácil você arrancar esse nêutron que está além
do 16, né? Além daquele estado mais estável, né? Então isso sugere que a energia de ligação dos núcleos oxigênio 16 é muito maior, né? O valor médio disso é muito maior do que a energia de ligação desse nêutron extra que foi colocado ali, né? Então você tem uma energia de separação bastante pequena para esse nêutron, enquanto que para o próton, no mesmo núcleo, ela é muito maior, né? Então você tem uma diferença aí de quase 10 MeVs na energia de separação de ambos. E há situações em que isso se inverte. Então, vou pegar esse nuclídeo aqui, por exemplo. Nesse aqui, a energia de separação do nêutron é muito maior do que a energia de separação do próton. Mas vamos analisar qual que é esse. É o SC41. Se nós compararmos o SC41, que eu esqueci o nome do SC, com o cálcio 41, nós vamos ver que os dois têm o mesmo número de nucleônios, né? Em particular, se nós pegamos aqui o cálcio 40, esse cálcio 40 ele vai ter uma diferença de um próton entre eles. O cálcio é um elemento assim bastante estável, bastante coeso em termos de energia de ligação. Então significa que do cálcio 40 para o SC41 eu tenho adição de um próton, né? Então eles têm o mesmo número de nêutrons, mas um próton a mais. Então, como o SC teria um próton a mais em relação ao cálcio, a energia desse próton a mais de ligação é muito pequena. Então você pode tirar ele facilmente do núcleo. Então, esses resultados, de certa forma, nos indicam que em determinadas situações, para certos números de prótons e nêutrons, é mais fácil arrancar um próton ou um nêutron. Então, não é uma relação linear, vamos dizer assim. Nós podemos ter alguma coisa próximo do seguinte cenário. Quanto mais prótons e nêutrons nós tivermos, ou é mais difícil arrancar um próton nêutron, ou é mais fácil arrancar um próton e nêutron. Então, você teria uma relação, digamos assim, suave, né? Uma função suave descreveria a relação entre o número de prótons e a energia de separação de prótons e o número de nêutrons e a energia de separação de nêutrons, mas não é assim. Então você tem, para um ou para outro elemento, você tem uma energia de separação maior, né? E para vizinhos, uma energia de separação bem menor. Então, vamos dizer assim que a relação teórica que podemos estabelecer entre os dois é muito complexa, né? Não é uma coisa simples, não é através de relações lineares que nós vamos conseguir explicar teoricamente como que, digamos assim, a energia de separação do próton, no caso do SC41, é tão menor do que a energia de separação do próton no cálcio 41, né? São muito diferentes esses dois valores aqui, né? Então, nós vemos também que tem alguns núcleos em que o delta é positivo, né? Surpreendentemente, como o flúor 17, e aqui uma grande diversidade de valores de separação de prótons e nêutrons. Outro exemplo aqui, só para reforçar a ideia, a energia de separação do próton do flúor 17 é muito pequena. Então, mas o flúor 17 corresponde ao oxigênio 16 com um próton a mais. Então, isso sugere que o oxigênio 16 é muito coeso em termos de ligações de prótons e nêutrons, né? Olha só a energia de separação deles, de nêutron e de próton no oxigênio 16 é maior que 10 MeVs, né? No entanto, quando você pega um elemento com um próton ou um nêutron a mais, a energia de separação do nêutron, quando você tem um nêutron a mais, é muito pequena, e a energia de separação do próton, quando você tem um próton a mais, também é bastante pequena, né? Então, isso significa que existem números nos quais a coesão da ligação é maior do que para outros números. E ao longo do curso, nós vamos tentar entender o porquê isso acontece. Mas nós temos aqui, primeiro, de antemão, que ficarmos sobre alertas de que a interação nuclear forte é bastante complexa.